tranquilo. Eu quero com isso... Então, eu comecei a gravar aqui. Eu quero com essa passada por cima da teoria geral do crime aqui, abrir a mente para vocês conseguirem entender o direito penal. Com esse quadro geral que eu vou passar para vocês, vocês vão começar a entender melhor toda a dinâmica do direito penal. Isso, assim, é uma coisa essencial. Se você tiver com papel na mão aí, o interessante é que você tivesse com uma folha de ofício na mão para você escrever desse jeito aqui, ó. Eu vou mostrar como está o rascunho que eu fiz para passar para vocês aqui, né? E aí você vai pegar uma folha e você vai escrever em cima, bem no topo da folha, você vai escrever crime. Só crime, tá? E aí o resto vai aparecer para você e eu vou ir passando aqui para você entender um pouco como você entender o direito penal como um todo, como funciona o direito penal todo. A gente vê, nisso aqui a gente vê praticamente todo o direito penal. Só que é o seguinte, dentro de cada tópicozinho tem muito assunto, por isso que vira num livro desse tamanho aqui, né? Eu queria conseguir colocar no canto aqui para eu conseguir me ver aqui quando vocês estão me vendo. Maria. Vamos lá. Tu tá vendo ainda a minha tela normal, né, Ivan? Ei, Ivan, Luan? Sim, tô. Tá vendo normal. Você que controla se você quer me ver ou quer ver a tela, né? Isso aí. Tá, então olha se agora você está me vendo ou tá vendo a tela escrita. Agora eu tô com a tela escrita aqui selecionada, né? Então fechou, porque eu mexi aqui para eu conseguir me ver. Só que é o seguinte, embaixo aqui tem uma barra que eu consigo ver tu em tempo real também. Tá. Não, interessante, então. É que eu não consigo me ver aqui, né? Mas tranquilo. Tem uma barrinha embaixo aqui, tem uma barra embaixo aqui com os participantes, daí tu é o primeiro ali e consigo ver em tempo real. Tá. Não, então beleza. Eu vou minimizar aqui. Às vezes eu saio fora da câmera aqui, minha câmera tá zoada. Tá. Vermelho, vou colocar um verde aqui, vou colocar um azul, preto. Preto tá bom. Olha só, pessoal. Então, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre o crime simples. Vou colocar em linha para ficar mais organizado. Pronto, aqui ficou legal. Assim? Não, assim. Fechou. Vamos lá, então. Crime, né? O que é o crime, pessoal? O que é o crime? Vocês têm que ter noção que é o seguinte, quando começaram a falar sobre crime, surgiram várias teorias. Cada um tentava explicar o crime de uma forma. Então, durante o tempo foi passando e pessoas foram tentando explicar o que seria o crime de diversas formas. Por que, por exemplo, existem crimes que são meio sem lógica? Por exemplo, existe um crime que é fabricar açúcar em casa. É crime. Você sabia disso? Não sabia. Existe o crime de rasgar a bandeira nacional. Você tem uma certa lógica de que isso é errado, mas que é crime, talvez você não saiba, né? E aí, várias pessoas, vários doutrinadores, autores, vinham tentando explicar o que era crime. Por que vai ser crime? Quando vai ser crime? Né? E aí, hoje a gente está num estágio que a teoria que a gente adota para o crime, a teoria majoritária aqui no Brasil que a gente adota, é a teoria do Hans Welzel, que é a teoria finalista. Tá? O nome dele é a teoria finalista. Que vai ter relação com a conduta em si, né? Crime é um fato que você pratica com um fim. Você tem que ter um fim, né? Um fim, o quê? Um fim ilícito, um fim contrário ao direito. Né? Isso você não precisa anotar, fique tranquilo. Isso aqui é só para você se localizar. Finalista, então, do Hans Welzel, né? Talvez um dia na vida você veja isso aqui, mas não para provas que não sejam específicas do direito, né? Só quando é para delegado vai cair e aí para cima, né? Mas se pegar escrivão, a gente não cai, tá? Teoria finalista. Essa teoria finalista aqui, do Welzel,
ela é tripartite. Ela é uma teoria tripartite. Por que tripartite? Porque ela divide o crime em 3 requisitos. Ela vai falar que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Vou colocar bem separadão aqui. Então, a gente teria 3 elementos. Quais são os elementos do crime, então? Fato típico, ilícito e culpável, né? Quais são os elementos? Fato típico, ilicitude e culpabilidade, né? Ilicitude e culpabilidade, mas a gente pode falar que o crime é um fato típico, ilícito e culpável, né? Mas é a mesma coisa você falar em ilicitude. Ilicitude pode aparecer na prova aí para vocês com o nome de antijuridicidade. Antijuridicidade, tá bom? Vou deixar assim. Aí, você precisa saber o seguinte, que dentro do fato típico nós temos outros elementos. Nós temos dentro do fato típico a conduta, né? A conduta, o resultado, o nexo causal. Você consegue ler bem na tela, Luan? Consigo. Dá para ler legal. Então, fechou. O nexo causal e a tipicidade. Uma coisa que as pessoas confundem muito é fato típico com tipicidade. Não são a mesma coisa, né? Você consegue verificar que o fato típico é o quê? O fato típico é um elemento do crime. E a tipicidade é o quê? A tipicidade é um elemento do fato típico. Por quê? Porque ela está dentro aqui do fato típico, né? Então, é uma dentro da outra. A tipicidade está dentro do fato típico, o fato típico está dentro do crime, né? Vamos colocar aqui a ilicitude em outra cor aqui, ó. A ilicitude, vamos colocar de laranja aqui. Vamos colocar um laranjão ao redor dela aqui. Vou fazer aqui um quadradinho laranja. E eu vou escrever em laranja aqui. A ilicitude, pessoal, é a contrariedade do fato típico. Então, ela vai pegar lá, tá, o sujeito cometeu um fato típico, uma conduta que teve um resultado com um nexo causal e é uma conduta típica, tá? Eu já vou falar sobre aquilo. A gente vai olhar primeiro como ter uma noção geral disso aqui e aí a gente vai falar um por um rapidão também. Não vai ser coisa grande demais, fique tranquilo. Ó. O que acontece? A ilicitude funciona de forma contrária. O fato típico vai ser ilícito se não acontecer em determinadas situações. Então, assim, a ilicitude é a contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico como um todo, né? Você vê que a conduta do sujeito foi ilícita com base numa teoria que é chamada da indiciariedade, que vai falar assim, se o fato é típico, há indícios, é provável de que seja também ilícito. E aí, para não ser ilícito, o fato típico, o sujeito tem que ter praticado ele em determinadas situações. E aí você vai saber, Luan, vou te botar contra a parede. Me diga uma situação de que alguém te agrida, alguém venha para cima de você, alguém saque uma arma em tua direção e você pode responder dar um tiro de volta no cara e não vai te acontecer nada. A nomenclatura? O que seria isso que eu te falei? Legítima defesa. Pronto.
Então tá, mas Luan, você deu um tiro no cara, você matou ele. Você teve então o quê? Você teve uma conduta, um resultado, um nexo causal que liga a tua conduta ao resultado, né? O nexo causal é isso, né? Por quê? Isso. Você deu um tiro, a conduta, ele morreu. Resultado, os dois estão interligados pelo nexo causal. Você tem uma tipicidade também. Tipicidade é o quê? O que você fez se adequa a um tipo penal, em primeiro, isso o nome é tipicidade formal, a gente já vai ver. E o que você fez viola um bem jurídico importante, que é a vida. Isso é tipicidade material, tá? A gente já vai ver isso aí. Você cometeu um fato típico. E aí, esse fato típico não será ilícito. Oh, caramba. Vou avançar para frente. Aí. Ele não será ilícito se você tiver cometido ele. Então, nas situações de, vou colocar em ordem aqui, estado de necessidade, né? Estado de necessidade. Vou colocar assim. No estado de necessidade, você sacrifica um bem jurídico menor ou de mesmo valor para salvar outro bem jurídico. Então, é o caso, por exemplo, de um cão feroz que ataque você, né? O cão, quando te ataca, e você usa, às vezes, de uma arma de fogo para se defender e acaba matando o animal para salvar a sua própria vida, você sacrificou um bem jurídico que é considerado de valor menor. Né? Defensores dos animais, por favor, não me condenem. Né? Isso é o que o direito fala. Eu sei que tem muito cachorrinho que vale muito mais que muita gente. Mas, então você agiu em estado de necessidade, sacrificando um bem jurídico, mas não é legítima defesa, porque a legítima defesa tem que ser você tem que se defender contra uma agressão injusta de uma pessoa, tá bom? Então, estado de necessidade é isso. Aí você tem a legítima defesa. Deixa eu ver se está em ordem aqui. Tá, legítima defesa. A legítima defesa, isso aqui vai estar lá no artigo 23, se não me engano, né? Legítima defesa, aí você tem o estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento, eu vou abreviar, para não demorar muito, do dever legal. E você tem também o exercício regular do direito. Opa. Regular de direito. Estas aqui, então, são as causas excludentes da ilicitude. Como é que você sabe, então, quando um fato é ilícito? Quando não estão presentes estas causas aqui. Elas é por contrariedade, então é o contrário. Essas causas aqui não podem estar presentes para ser crime. Não estão presentes. E aí você anota melhor no material aí. Vou escrever aqui, Não estão presentes. Não estão presentes essas causas aqui. Aí você vai ter um fato também ilícito, tá bom? Aí a gente vai para a culpabilidade. Porque é o seguinte, a gente pode ter um fato típico, ilícito, mas se ele não for culpável, a gente não tem nada. Então, a gente tem que ter a culpabilidade também. E a culpabilidade vai ter alguns elementos aqui, que são os seguintes. A potencial consciência ou conhecimento, pode ser também, consciência da ilicitude. Da ilicitude. Você tem que ter, pelo menos, como saber que aquela tua conduta é lícita. Então, no caso do cara que fabrica açúcar em casa, né?
Esse é um exemplo da doutrina. Eu, para ser sincero, nem sei se ainda vale, né? Se essa lei que pune quem fabrica açúcar em casa ainda vale. Mas, num caso desses, é crime fabricar açúcar em casa, você fabricou açúcar, você respondeu a uma ação penal porque fabricou açúcar em casa, você vai chegar na frente do juiz e vai falar, doutor, olha, infelizmente, eu não tinha como saber isso. Não tinha como saber isso. E aí você não tinha potencial consciência da licitude. Essa consciência é potencial. Potencial. Então, quando você rasga, por exemplo, a bandeira nacional, você tem assim uma fagulha, uma faísca na tua mente que vai te dizer assim, poxa, isso é errado. Rasgar a bandeira é errado. Eu cantava o hino, eu nunca vi ninguém rasgando a bandeira, é errado isso aí. Você tem potencial consciência da licitude. E aí você não vai ter uma excludente aqui dentro, tá? Você tinha como chegar a esse conhecimento de que é ilícita a conduta, né? Além da potencial consciência da licitude, a gente tem aqui dentro também a exigibilidade de conduta diversa. Exigir conduta. Meu pai do céu, a letra tá uma beleza. Conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Diante da situação que se apresentou, você tinha que ter outra opção que não aquela que você fez ali, tá? 3. Tá. A gente não vai aprofundar muito aqui, pessoal, porque é uma passada para você conseguir entender. Dentro disso, você vai conseguir fazer esse mapa, anotar no papelzinho, e aí você vai conseguir montar assim, ó, um organograma ao redor disso aí, tá? E aí você tem ainda aqui dentro da culpabilidade a imputabilidade. Imputabilidade é você poder punir o sujeito, né? Ele é imputável. Então, quem não é imputável? Doente mental, doença mental completa, né? Ou melhor, na lei, vai falar lá no artigo, eu notei aqui, 26, vai falar desenvolvimento mental incompleto ou retardado, né? Aí o sujeito vai ser o quê? Inimputável. Qual outra situação de inimputabilidade que a gente tem? Menor de 18 anos é inimputável. Outra situação que causa inimputabilidade: embriaguez acidental completa. A embriaguez por caso fortuito ou força maior, né? Imputabilidade, então, é isso. É a capacidade, a possibilidade do sujeito ser punido porque ele é imputável. Você pode imputar um crime a ele. E aí, aqui, começa o negócio a tomar vida. Você tem, então, que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Qualquer coisa, olha só, como agora fica tranquilo. Qualquer coisa que retirar qualquer desses elementos aqui não é mais crime. Então, se eu tenho algo que tira a conduta, não vai ser mais crime. Qualquer elemento desses aqui que cair, não é mais crime. Se cair esse aqui, não é mais crime. Se cair esse aqui, não é mais crime, né? Se o sujeito cometeu o fato típico em legítima defesa, aí não é mais crime, né? Aqui a gente bota um certinho, por quê? Porque é quando ele pratica, ele se enquadra aqui dentro, né? A licitude, para estar presente, ela é a ilicitude é meio que presumida. Presume-se que o fato típico é ilícito. Se a pessoa cometeu o fato típico nessas condições aqui, aí não é ilícito. Aí não é ilícita a conduta. Isso aí, tá? Eu só esqueci de falar aqui, ó. Estrito cumprimento do dever legal. Quando o policial reage a uma agressão injusta, ele salva uma vítima. O tiro do sniper para salvar uma vítima que está com o sequestrador colocando uma faca no pescoço dela. O tiro do sniper não é estrito cumprimento do dever legal, é legítima defesa de terceiro, tá bom? Quando o policial usa a arma de fogo, se defende ou defende alguém, ele sempre estará em legítima defesa, nunca em estrito cumprimento do dever legal.
Lógico que a atuação dele envolve o estrito cumprimento do dever legal, mas quando ele chega nessa última ratio, nesse último recurso que ele tem, ele age em legítima defesa de terceiro, tá bom? E aí, você pode, por exemplo, imaginar que o exercício regular de direito, como o exercício pró magistrato, né? Hoje tem a lei da palmada, né? Mas se usava muito o exemplo dos pais corrigirem os filhos, né? Isso seria exercício regular de direito, então dá um castigo e tal. Por que não é vias de fato, lesão corporal dá um tapa na bunda? É porque é exercício regular de direito. Usava-se muito esse exemplo. Hoje, o direito em si vem tentando excluir esse tipo de comportamento, né? Tá. Mas, com isso aqui, vamos ver se eu consigo colocar outra página. Cadê? Não, sai. Só exportar a imagem. Exportar. Agora eu vou fechar aqui. Eu estou meio perdido nesse negócio aqui. Ah, tá aqui, novo quadro. Já ficou salvo aquele ali. Tá. Aí ficou exportado isso aqui, depois eu vou mandar no chat para vocês, tá? Vou mandar ali no Telegram, tá? Beleza. A gente estava escrevendo um de cada cor aqui, então eu vou pegar em azul e vou escrever aqui sobre o fato típico. O que a gente viu lá, então, né? A gente viu que a gente tinha o crime, né? O crime. E aí você imagine assim, ó. O crime, né? É ligado aqui por 3 pilares, né? Vou escrever aqui, ó, FT, ilicitude e culpabilidade. Embaixo do FT, que a gente tem mais 3 pilares, né? A gente tem quais pilares aqui? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A ilicitude aqui, a gente precisa construir os pilares aqui, né? Quero dizer, a gente tem aqui, ó, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito, tá? Coloquei só um E aqui. A ilicitude aqui, se aparecer alguma dessas aqui, o que acontece com os pilares ali? Eles caem, né? Então a gente não pode tê-las aqui. Vamos lá que você já vai entender a moral do negócio aqui. A gente tem mais 3 pilares aqui, que é a potencial consciência da ilicitude, a exigibilidade de conduta diversa e a imputabilidade, né? Então vamos lá. Você percebeu o seguinte, a gente tem como se fosse um prédio aqui sustentado por pilares, né? Que está o crime aqui em cima. E essas coisas aqui, esses elementos, né, sustentam o crime. Se eu não tiver a conduta, caiu um pilar, cai tudo, tá? Caiu um pilar, cai tudo. Se eu não tiver resultado, lógico, cai tudo, né? Agora é o seguinte, esses pilares aqui existem independentemente de qualquer coisa. Agora, se aparecer um desses aqui, o que acontece? Esse elemento aqui, a legítima defesa, vem aqui e destrói o pilar. E aí cai tudo e não tem mais crime. Se aparecer, aqui é se aparecer, você entendeu? Aqui e aqui no fato típico e na culpabilidade é se desaparecer, entendeu? Então, se sumir qualquer um desses elementos aqui, quebra um pilar e cai tudo, desmorona tudo, tá bom? Luan, você consegue entender o que eu falei? Se tu ficou na dúvida, me pergunta, que às vezes a tua dúvida é a dúvida de todo mundo. Não, tranquilo, é isso aí, tô conseguindo entender. Por enquanto o raciocínio tá tranquilo. Tá legal, né? Tá, beleza. Então vamos lá. A gente vai
de novo, fazer uma casinha aqui. Exportar a imagem. E vamos colocar outra tela. Tá bom. Aí o que acontece? Dentro de cada um desses, a gente tem vários elementos, né? A gente viu lá, né? Então a gente vai ver aqui o fato típico. Fato típico. O fato típico é formado pela conduta. E agora você vai entender onde estão todas as coisas do direito penal. A conduta pode ser dolosa ou culposa, né? E ela pode ser também por ação ou por omissão. Omissão. Lembrando que não existe crime omissivo culposo, tá? Por isso que eu coloquei aqui em cima, dentro da dolosa. Agora, culposo sim, culposo vai ser por ação. A gente só tem uma exceção de crime culposo de omissão, quando é omissão imprópria. Vocês vão ver isso dentro do material. Omissão imprópria é aquilo que os garantes fazem. Por exemplo, a mãe que não alimenta o filho e o filho morre de fome. Ela está agindo por omissão, mas o nome dessa omissão é omissão imprópria, porque a omissão dela é como se fosse uma ação, né? Então ela deixa de alimentar. O nome disso é omissão imprópria, tá? Mas na verdade isso aí é uma conduta dolosa também. Mas tá, a gente não vai aprofundar aqui. Conduta. Você já sabe que dentro da conduta nós temos a conduta dolosa, culposa, pode ser por ação ou omissão. Grave isso. Grave isso que tá bom para você ter noção do que acontece. Quando você ouvir falar em elemento subjetivo, é disso aqui que estão falando. Elemento subjetivo é dolo e culpa. Esses aqui são os elementos subjetivos. Luan, tu sabe o que é elemento subjetivo? Não Elemento tem vergonha de subjetivo. falar que não sabe, se não souber. Não, tranquilo. Elementos subjetivos são os motivos, né, que levaram a aquela conduta, não seria isso? É mais ou menos isso. Ó, o elemento subjetivo é mais ou menos assim, Luan. Digamos que tá eu e você no bar, e aí passa uma menina na rua, né? E aí eu viro pra você e falo assim, caramba, Luan, que gata, hein? Aí você vai olhar pra mim assim, cara, não achei. Não achei nem um pouco. Achei até feia. Aí eu vou olhar pra você e dizer, isso aí é subjetivo, né? Sabe por que é subjetivo? Porque o que está na minha mente não está na tua. O que é subjetivo depende do sujeito. Depende da interpretação do sujeito. Por isso que o dolo ou a culpa estão dentro da mente do sujeito. Quando você comete um crime, como é que eu vou saber se a tua conduta foi dolosa ou culposa? Quando alguém atropela outra pessoa, como é que eu vou saber se ela atropelou porque quis ou foi imprudente? Né? Imprudência é um dos elementos da culpa. Né? Eu vou ter que verificar pela situação concreta, porque eu não consigo entrar dentro da mente do autor. Então, o dolo e a culpa são elementos subjetivos, mas para eu saber se a conduta foi dolosa ou culposa, eu tenho que ver analisar a conduta como um todo, analisar o fato, tá? Então, beleza. Elemento objetivo é o contrário disso. A gente tá sentado no mesmo bar lá, e aí eu bato na mesa e falo, isso aqui é uma mesa. Você vai me dizer, é uma mesa, realmente, né? Porque isso é objetivo. Objetivo é o que está posto, é o que é mesmo e não há contestação, tá? Então, a conduta foi o primeiro elemento aqui, né? Primeiro elemento.
conduta. Depois a gente tem um resultado. Resultado. O resultado, pessoal, e aí vocês vão ouvir falar na classificação de crimes. Isso vai estar dentro do material. Classificação de crimes vai estar dentro do material, por isso que eu não vou avançar aqui. Mas eu quero que você tenha noção que o resultado tem vários tipos. E para você não se confundir, por exemplo, olha só, quando o sujeito sequestra alguém para pedir um resgate, no momento que ele sequestra alguém com o fim de pedir resgate, já está consumado o crime de extorsão mediante sequestro. Tá? E aí eu te pergunto, tem resultado? Cadê o resultado? Você consegue visualizar algum resultado? Se o fim era pedir a paga ali, né, o resgate, não teve resultado? E aí a gente vai dizer que existem crimes formais, existem crimes materiais, formais, de mera conduta, né? Isso aí é uma classificação dentro do crime. Mas eu trago esse exemplo para te dizer o seguinte, que a gente tem no resultado, a gente tem o resultado naturalístico, que é aquilo que a gente vê acontecer. Por exemplo, homicídio. O sujeito mata alguém, tem um corpo no chão. Tem alguém morto. Isso é um resultado naturalístico. O homicídio é um crime material. Você consegue separar a conduta do resultado, né? O crime formal, como por exemplo a concussão. O que é a concussão? Concussão é exigir, né? Exigir vantagem em razão da função e tal, né? Quando o sujeito exige o dinheiro, exige a vantagem, já está consumado o crime. Ele é um crime formal. Ele independe do resultado naturalístico. Mas pode ter resultado naturalístico, não pode? Porque a vítima pode pagar o valor ali que foi exigido dela, né? Foi exigido dela. Né? E aí terá um resultado naturalístico. Mas para a concussão se consumar, ela não precisa do resultado naturalístico. Então ela é um crime formal. Então a gente tem aqui, ó, dentro do naturalístico, eu vou avançar um pouquinho porque vai ficar mais fácil de entender. Os crimes materiais, os crimes formais e os crimes de mera conduta. Né? O que é um crime material aqui? Um exemplo de crime material. A gente pode falar aqui do homicídio. Vou colocar aqui 121, vocês irem acostumando com os artigos. Formais, a gente pode colocar de exemplo aqui a extorsão, é um crime formal, a concussão, né? Concussão, não vou lembrar qual que é o artigo agora aqui. Acho que é o 320, não lembro. Concussão. E a gente tem crimes de mera conduta. O exemplo clássico de crime de mera conduta é a violação de domicílio. Só pelo fato de o sujeito ter entrado dentro do domicílio, já está configurado o crime. Ele não precisa fazer mais nada, né? Não tem resultado nenhum. Assim, você não consegue... na verdade, tem resultado naturalístico. Mera conduta. Concussão aqui. A violação de domicílio aqui. Domicílio. Professor, o porte ilegal de arma entra aí também, não? Na mera conduta? Isso também é um crime de mera conduta. O porte de droga também. O tráfico de drogas também. Né? É um crime de mera conduta. Você está ali só portando a droga para vender e tal. Ou o porte, ou o próprio tráfico mesmo é um crime de mera conduta. Né? Tá. Isso aqui eu até vou dar uma revisada depois para colocar no material de forma mais esquematizada. E eu quero dar uma conferida aqui sobre os crimes de mera conduta. Os crimes de mera conduta, eu estou na dúvida aqui, ó. E aqui eu vou colocar um asterisco aqui. Eu estou na dúvida aqui se eles se encaixam dentro aqui como de
resultado naturalístico, mas eu acho que eles não estão aqui dentro. Peço perdão porque eu esqueci mesmo. Aqui, porque os crimes de mera conduta não têm resultado naturalístico. Eles estão aqui dentro, na verdade. Aqui, ó. Eles estão aqui. Ó. Eles têm só um resultado normativo. O resultado normativo é a simples violação da norma. É a violação do bem jurídico protegido. É isso mesmo. Então, a gente vai cortar aqui. Ó. Vamos tirar e colocar aqui. O crime de mera conduta não tem resultado naturalístico. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Clareou já aqui, pode ficar tranquilo, não tem dúvida quanto a isso. Os crimes materiais sempre têm um resultado naturalístico. Os crimes formais podem ter um resultado naturalístico ou não. E os crimes de mera conduta não têm resultado naturalístico. Eles têm só resultado normativo. Tá? Resultado normativo. Por isso que chama de mera conduta. Aqui. Vamos apagar aqui. Isso aí. Vamos lá. Quase saiu um erro, mas já corrigi. Beleza. Aí acabou. Resultado. Você provavelmente, se pegar essa explicação aqui, vai clarear tanto a mente de vocês para estudar, que vocês não têm ideia. Se você anotar depois, fizer um esquema e tal, toda vez que você tiver na dúvida, putz, o que era aquele negócio? Você pega aqui. Conduta, resultado. Nexo causal. O nexo causal eu não preciso mexer muito aqui, tá? O nexo causal é o vínculo que liga a conduta ao resultado, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui. E aí avança, no material avança, tá? 4, a gente tem a tipicidade. Tipicidade. Pessoal, a tipicidade pode ser formal ou material. Na verdade, a tipicidade tem que ser formal e material. Mas ela divide-se em formal e material. Formal é simplesmente a adequação típica, né? Então, lá a gente tem lá o homicídio, que é o melhor exemplo, né? Matar alguém. O sujeito matou alguém. Ele praticou a conduta descrita no tipo penal, né? Então, ele se adequou ao tipo penal. Isso é tipicidade formal, quando o sujeito comete a conduta que está descrita no tipo penal. Ele tem uma tipicidade formal aqui, tá? Então, adequação típica. A gente vai colocar aqui, ó, AD, vou colocar um ADQ, adequação típica. E a tipicidade material é a violação, ou melhor, vou colocar aqui a lesão ou perigo de lesão ao, aí não dá para escrever aqui, você vai lembrar que é bem jurídico tutelado, ao bem jurídico tutelado. Aqui dentro da tipicidade material mora o princípio da insignificância, tá? Então, se o sujeito, por exemplo, furto de bagatela, né, vai ser o princípio da insignificância. O sujeito furtou um pote de margarina e um pacote de biscoito. Poxa, o direito penal vê como isso não é uma relevante lesão ao bem jurídico tutelado, né? Então, aqui faltou realmente aqui eu colocar aqui, ó, relevante. Uma relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Vou colocar esse L um pouquinho mais longe. De lesão ao bem jurídico tutelado. Beleza. Tá, assim grandão aparece legal na tela, né, Luan? O meu medo é não aparecer na tela do celular, porque tem muita gente que assiste no celular, né? Não, Então, mas tá. a tela é legal, pode ficar tranquilo. Deixa eu ver se salvou. Salvou, legal, top. Aí eu boto outra tela. Tá. A parte da ilicitude, a gente só vai lembrar. A gente não vai falar muito sobre ela aqui para não ficar muito grande aqui, tá? Porque isso aqui é um mundo, tá? Ilicitude. Tá? Então é por exclusão a ilicitude aqui, né? O fato típico vai ser ilícito quando não
quando não tiver a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. E aqui tem um mnemônico legal para você lembrar das causas excludentes da ilicitude, que é esse aqui, ó. O pessoal usa o... Lembra do Bruce Lee? Lembra do Bruce Lee? Né? Se você pegar aqui, ó, Lee, tá vendo aqui? Aí, para você não esquecer quais são as causas de exclusão da ilicitude, beleza? Existe uma outra causa excludente da ilicitude, que é uma causa supralegal. Opa, sumiu, minha caneta sumiu, peraí. Ô, cacete. Peraí. Sumiu a ponta da minha caneta e não consigo enxergar onde eu estou escrevendo. Ih, não voltou. Deixa eu ver se eu atualizo aqui. Aí, agora voltou. Vamos lá. Que é o consentimento do ofendido. Isso aqui se chama causa consentimento do ofendido. Causa supralegal de exclusão da ilicitude, tá? Eu vou colocar aqui, ó, uma setinha aqui, ó, e vou escrever com outra caneta. Pode ser esse laranja aqui mesmo. É uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, tá? Pessoal, consentimento do ofendido é um tema mais avançado. Se cair, pode cair só falando isso, que é uma causa que o consentimento do ofendido exclui o quê? Vai perguntar para você a tipicidade, a culpabilidade, a punibilidade, a ilicitude, tá? Consentimento do ofendido exclui a ilicitude. E aí tem vários requisitos dentro. Por exemplo, você tem que ter um bem disponível, né? A vida não é um bem disponível, então eu não posso falar para alguém, falar assim, oh, tem como você me matar aí, porque essa vida não está valendo a pena? Não pode, porque não é um bem disponível, né? E o consentimento tem que ser válido, expresso, anterior ou simultâneo, tem vários requisitos dentro do consentimento do ofendido, tá? Você precisa lembrar só que o consentimento do ofendido vai ser aqui uma causa supralegal excludente da ilicitude. Supralegal por quê? Porque não está dentro da lei, tá? É uma criação doutrinária jurisprudencial, tá bom? Da ilicitude, por hora, é isso que você precisa saber. O resto vai ter lá no material, tá? E aí, a gente vai para a extinção da para culpabilidade. Opa, culpabilidade. Então, a culpabilidade, a gente tem o quê? Potencial consciência ou conhecimento, pode ser também, da ilicitude. Potencial exigibilidade de conduta adversa. Conduta adversa e a imputabilidade. E aí na prova vem lá para você e pergunta assim, te conta uma historinha e você verifica que na conduta do sujeito teve alguma coisa errada. Ele não sabia o que fazia direito. Ele levou, ele estava no trabalho, e aí ele pegou o celular de cima da mesa assim e levou embora. Quando ele chegou em casa, ele viu que o celular dele já estava no bolso e o que ele pegou de cima da mesa era o celular do colega dele. Ele cometeu furto?
Aí você fala assim, poxa, não cometeu, né? Mas por quê? Porque a conduta dele estava viciada, né? Ele não teve dolo. Lembra que o dolo está dentro da conduta? E ele não teve, e o furto não pune a modalidade culposa também. Então, ele pode ter sido até assim, imprudente ali na conduta dele, sei lá. Mas não vai punir porque ele não teve dolo. O dolo não teve dolo, risca o dolo, risca a conduta, some o crime, né? Some o crime por quê? Se teve problema na conduta, a conduta é atípica, porque estava lá dentro do fato típico. Olha como começa a fazer lógica. E aí eu te falo o seguinte, o cara é menor de idade. Ele pode ser punido conforme o Código Penal? Não, ele vai ser lá pelo ECA, né? Então, o menor de idade, ele é o quê? Ele é inimputável. Se ele é inimputável, o que a inimputabilidade exclui dentro do crime? Exclui a culpabilidade. Se o sujeito achava, ele não tinha noção nenhuma de que a conduta dele era criminosa, ele não tinha potencial consciência de licitude. Ele incorreu em erro de proibição. Vocês vão ver o erro de proibição. Tá? No artigo 21 do Código Penal. Se ele não tinha potencial consciência da licitude, está aqui. Isso exclui o quê? O erro de proibição exclui o quê? O erro de proibição exclui a culpabilidade. Ele não sabia e ele não tinha possibilidade de saber. Proibição. Ele não tinha possibilidade de saber que aquela conduta era crime, que era ilícita. Então, ele não será punido por erro de proibição. E o erro de proibição exclui o quê? Fica fácil, porque quando você sabe dentro de que elemento está assim, digamos, aqui é a dirimente que chama, mas a causa que faz desaparecer a potencial consciência da licitude, que é o erro de proibição, exclui o quê? Você só sobe no gráfico, você só sobe, exclui a culpabilidade. E tá aí o erro de tipo. O erro de tipo é quando há um erro ali sobre as elementares do tipo, você viu que a adequação típica está ali dentro da tipicidade. Tá, mas teve um erro na conduta do sujeito. Cara, quando tu viu que tem algo relacionado à conduta, o nexo causal, o resultado, ou a tipicidade, erro de tipo. Erro de tipo. Fica fácil. Você viu que tem alguma coisa que o sujeito não sabia que a conduta dele era ilícita, ele não tinha consciência potencial da ilicitude? Culpabilidade. Excludente de culpabilidade. Né? E aí, você voltando lá, ó, se a gente for para a casinha aqui, ó, vamos lá aqui, ó. Até a gente pode colocar aqui, que é aqui dentro do fato típico que mora o erro de tipo. É aqui dentro que mora o erro de tipo. E aí no material lá, que eu estou terminando essa parte do material, vai estar lá erro de tipo vencível, invencível, erro de tipo acidental. Dentro do erro de proibição vai ter lá o que é erro de subsunção, qual a diferença do erro de proibição. Tudo isso vai ter lá. Vai estar bem organizado. Então o erro de tipo você sabe que vai o quê? Espera aí que eu tenho que escrever isso aqui. Ó. Ele exclui o quê? Ele torna o fato atípico. Torna o fato atípico. O que é isso? É atipicidade. Atipicidade. Né? Por quê? Por quê? Porque os elementos do tipo, quando faz essa adequação típica aqui, algum dos elementos não está presente. Então, lá no furto, o que fala? Subtrair coisa alheia móvel. No exemplo que eu dei do cara que
pegou o celular do amigo dele. Ele não sabia o que fazia. Ele não sabia o que fazia. Ele achava que pegava coisa sua. Então falta a elementar, que é um elemento ali do tipo coisa alheia móvel. Subtraído, coisa alheia móvel. Ele pegou uma coisa móvel, mas ele sabia que a coisa era alheia? Não. Então ele não sabia, não sabe o que faz. O que? Vou fazer assim mesmo. O que faz? Não sabe o que faz. No erro de tipo, tá bom? No erro de proibição, que mora lá na culpabilidade, o sujeito sabe o que faz. Por exemplo, o cara que fabrica açúcar em casa, ele sabe que está fabricando açúcar, ele sabe o que faz. O que faz. Mas não sabe que é proibido. Aí, se você estiver anotando, o erro de tipo vai estar lá no artigo 21. Confere ali. O erro de proibição está no artigo 21. O erro de tipo está no artigo 20, tá? O erro de proibição aqui é o artigo... É erro sobre... aqui, artigo 21. 21, beleza? Então, o erro de proibição exclui a potencial consciência da licitude. Exigibilidade de conduta diversa. Quais são as excludentes da exigibilidade de conduta diversa? Vamos fazer assim, ó. Quais são? A gente tem a coação moral irresistível. Coação moral. Pô, e a coação física? Ô, Luan, tu tá aí? Alô, tô aqui. Achei que você tinha ido embora, cara. Já ia Não, ficar não, tô triste. aqui. Pô, bateu até uma tristeza, velho. Tô aí, Ô, velho. coação moral irresistível. Agora eu quero te apertar mesmo. Qual é, se eu te falar em coação física irresistível, Luan, se eu pegar e colocar uma arma na tua cabeça e falar para você matar outra pessoa, você tem que matar, você está apontando a arma para outra pessoa, eu coloco uma arma na sua cabeça, você aponta a arma para outra pessoa e eu falo, mata ela, senão eu te mato. Isso é uma coação física irresistível. O que está viciado em ti? Em qual dos elementos? Pensa bem, não tem problema de errar, pode chutar 10 vezes. Se eu coloco a arma na tua cabeça e eu mando você atirar em outra pessoa, senão você morre. Quais dos elementos aqui dentro te lembra que não está presente em ti? O que eu estou determinando? Por que você não será punido? Porque eu não tô querendo fazer aquilo ali, na verdade, né? E se Quem você tá me não quer mandando fazer, isso aí está dentro da onde? dentro do fato típico, Dentro de que parte do fato típico? da conduta. Perfeito, perfeito. Luan matou a charada. Então, se eu obrigo alguém a fazer algo e eu coajo fisicamente a pessoa, né? Então aqui a coação física irresistível. Nossa Senhora. Física irresistível.
torna a conduta atípica, porque não há elemento subjetivo. Entendeu? Olha aí, não há elemento subjetivo. O que falta em ti lá, Luan? Falta dolo. Falta dolo. Você tem ação? Você tem ação. Mas é dolosa? Não, não é dolosa. Entendeu? Por isso que falta isso. Agora, digamos que você comece sei lá, Luan. Você é casado, Luan? Não. Não, senão já ia acabar com o teu casamento aqui. Não. Só um exemplo. Ó, tá, mas digamos que você fosse casado. E aí você deu uns perdidos por aí. E aí, essa pessoa manda você fazer algo, senão vai contar tudo para tua esposa. Isso é uma coação moral, né? E aí a gente tem que analisar e buscar outros exemplos para ver se ela vai ser uma coação moral resistível ou irresistível, né? E aí tem que fazer uma análise do caso concreto. Mas isso seria um exemplo de coação moral, tá? Coação física foi esse exemplo que eu dei para ti já, né? Então, sim, a coação moral irresistível, e sumiu meu ponteiro de novo. Esse programa direto está sumindo Agora voltou. Ó, então, a coação moral irresistível vai tornar a sua conduta inexigível. E aí exclui a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Coação moral irresistível e inexigibilidade de conduta diversa. Tá? Outra coisa que exclui também este elemento da culpabilidade é a obediência hierárquica. E aí você tem que dar uma olhada lá no artigo 22, na segunda parte, tá? Eu vou colocar aqui, porque a obediência hierárquica tem uns requisitos lá, não é sempre que ela vai excluir a culpabilidade. Obediência hierárquica. Eu vou abrir aqui e vou ler para vocês aqui. Obediência hierárquica. Ó. Deixa eu abrir, botar no decreto. Né? Ó, se o fato é cometido sob coação irresistível, essa é a primeira parte que a gente acabou de falar, ou em estrita ordem, obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, a ordem tem que ser não manifestamente legal. Se ela for manifestamente legal, não exclui esse elemento que a gente acabou de ver. Obediência hierárquica. Então, vou até colocar aqui, ó, ordem, meu pai letrinha, ordem, não manifestamente ilegal. Aqui vai estar no artigo 22, tá? Vou colocar o 22 aqui do lado. Beleza? Qual mais que eu estou esquecendo aqui? A princípio é isso mesmo. Da exigibilidade com diversa é isso. A imputabilidade, pessoal, quem é inimputáveis? Os inimputáveis, vou colocar aqui, ó. Inimputáveis. Inimputáveis. E aí eu vou apagar e vou fazer um risquinho assim, ó. Nossa, será que tá conseguindo ver aqui de onde vem o negócio aqui? É meio bagunçado, né? Mas aqui quem vê a aula vai conseguir tirar de onde que são as excludentes, né? São as excludentes. Os em vermelho são as excludentes, né? Aqui em verde são os elementos da culpabilidade, em vermelho são as excludentes da culpabilidade. Então, quem são os inimputáveis? Primeiro, o mais tranquilo aqui, o menor de 18 anos. Menoridade, então, é uma excludente da imputabilidade. 18 anos. Nós temos aqui também a embriaguez.
acidental, completa. Tá? E ainda temos aqui o desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Eu vou colocar aqui doentes mentais. Tem que ser completo, ele tem que ter um desenvolvimento incompleto para ele ser inimputável. Ele não pode ter um desenvolvimento, como é que diz assim, relativamente completo ou incompleto, porque daí ele vai ser semi-imputável. O semi-imputável vai ter uma redução de pena, tá? Mas a gente vai colocar aqui os doentes mentais. E aí você precisa ler o artigo 26 do Código Penal. Tá bom? Ó, tudo que a gente viu, né? Vou botar na telinha aqui, ó. Então a gente viu aqui todo o esquema do crime, né? Como é que funciona o crime, todo ele aqui. E aí depois a gente falou de cada um desses elementos aqui, né? Falou aqui que para ser ilícito não podem estar presentes esses elementos aqui, as excludentes de licitude, né? Falou que esta é a teoria tripartite de base finalista, né, do Hans Welzel. Culpabilidade, tá? Falando de tudo isso. E aí a gente tem que saber uma coisa aqui. Luan, se o sujeito cometeu um fato típico, ilícito e culpável, o que acontece com ele? Ele vai ser julgado por aquilo, né? Isso. No caso, ele cometeu um crime daí, né? Isso, ele vai sofrer uma consequência jurídica, né? Uma consequência jurídica. É isso aí. Consequência jurídica. Vamos colocar aqui júri aqui do lado. Que é a punibilidade. A punibilidade. Tá? A punibilidade não é um elemento do crime, ela é a consequência do crime, é a consequência jurídica. As excludentes da punibilidade estão no artigo 107, você precisa decorá-las, tá bom? Estão no artigo 107, as excludentes da punibilidade. Tá? A gente tem ainda as excludentes supralegais, pessoal. Eu já falei do consentimento ofendido aqui, né? Lembra do consentimento ofendido? Aqui é a supralegal. Aqui a gente deu uma pincelada, falou antes também, que é o princípio da insignificância, tá? Princípio da insignificância. É supralegal, causa supralegal de exclusão da tipicidade, tá? Princípio da insignificância. Aqui na culpabilidade nós temos outras causas supralegais que são a desobediência civil e a cláusula de consciência. Dão como exemplo, tipo, manifestações e tal, né? Que seria uma excludente da culpabilidade. Manifestações, cláusula de consciência, o sujeito não quer depor porque tem um crucifixo na sala de audiência e viola a religião dele porque ele crê em outra coisa, uma religião lá do continente asiático, e aí ele não quer depor. Né? Ele não vai ser punido por não depor por isso, né? É cláusula de consciência o nome disso. Então a gente tem aqui como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, desobediência civil. E aí só quem está ouvindo o áudio vai saber o que está escrito aqui, se olhar só o cláusula de consciência. Cláusula de consciência. Beleza, tá assim, para não sair da tela. Beleza? Eu juro para vocês, quem assistiu, quem está assistindo gravado, se você pegar tudo isso aqui que eu montei e você conseguir colocar numa folha de ofício inteiro, você colocar crime lá em cima e vir puxando as setas, vai te dar uma noção gigantesca e você vai conseguir ganhar muita questão porque você sabe onde está cada elemento. E quando te falar que o sujeito é inimputável, você já vai ver assim, não,
Se ele é inimputável, ele não é culpável. Então, não tem crime. Quando te falar assim, ó, o cara agiu em exercício regular de direito, isso exclui o quê? Você já vai saber que é licitude, porque está ali dentro, né? Viciou a conduta. A gente deu o exemplo com o Luan ali, viciou a conduta, né? O que exclui? Fato típico. A conduta é atípica, né? É isso aí, galera. Por hoje, fechou. Luan, e aí? Aguentou aí, tranquilo? Show de bola, hein, cara? Conseguiu Tô meio captar, enrolado, conseguiu entender. Vou fechar aqui pá. agora. Show de Deixa eu bola. fechar. Voltar para a tela aqui. Deu pra ter uma baita noção. Eu vou liberar aqui a Dayana, tá liberada, a Cris está liberada. Todo mundo pode falar aí, galera. O Luan é o fiscal da sala aí. Luan, já te agradeço, viu? Obrigado, viu? Imagina, cara. Eu vou parar a Quando gravação. precisar. A gente bate papo aqui agora só. Show.